Olá, hoje eu vou falar sobre um júri onde o ego do advogado fez ele condenar a sua cliente. Nós fomos fazer um júri, o promotor, ele tem sim uma mania de ficar fazendo gestos, caretas, desdenha, mas nada que nós pudéssemos dizer assim que fosse algo tão ruim, né? Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Nós começamos o plenário, o promotor já conhecia o nosso trabalho, então ele fez muito para trabalhar em cima do nosso cliente. Foi muito preparado. Assim como nós levamos um livro de medicina legal, ele levou também, assim, bem preparado mesmo. E foi um embate entre nós, a nossa banca, e ele, inteligente. Foi bem inteligente. Ele falou, porque era assim, olha, o nosso cliente o que aconteceu? Um crime onde duas pessoas mataram uma terceira. Nós éramos pelo réu, o advogado pela ré e tinha a vítima. A história é que a ré não estava no lugar, no local, o réu dizendo que ela estava assim, que ela saiu depois e ficou aquele impasse. Nós fizemos a nossa explanação, foi tudo muito bem, não teve apartes, tudo certo. Aí chegou a hora do advogado da ré. Senhores, este advogado, ele começou a despejar um monte de artigo do Código Penal e ele gritava e ele dizia que o promotor ele tinha que voltar para o banco da faculdade porque ele não sabia de coisa nenhuma, tinha brigou lá por causa de um E em vez de ou, porque o promotor colocou que era e na verdade era a pessoa tinha que fazer uma coisa ou outra e ele falou que tinha que fazer uma coisa e outra. Não vou entrar em detalhes de artigos, era omissão. A omissão você pode se omitir. Foi sobre omissão, tá? Porque aqui minha intenção não é ficar falando sobre artigo, né? É contar a história. Aí começou um negócio assim, não, porque tem que voltar para o banco da faculdade, cheio de aluno daquele advogado porque eu sou o professor, porque eu ganhei prêmio, porque eu fiz não sei o que. Aí o promotor, não, porque eu ganhei prêmio também. Não, porque você não sabe o que você está falando. E aquele homem, aquele advogado despejando aquele monte de coisa. Quando eu olhei para os jurados, eles estavam assim, todos eles, com um ponto de interrogação. Parecia que tinham 7 desembargadores ali. Eu me vi no banco da faculdade, sabe, com aqueles professor que não tem didática, que você não entende bulhufas? Foi aquilo que eu me senti. Foi um show de horror. Na verdade, o que eu entendi, o que eu senti, o advogado, ele foi para se vingar do promotor. Ele não pensou em nada ali. Ele se vingou do promotor. Bom, o que aconteceu? Nosso cliente naturalmente foi condenado mesmo, na medida daquilo que ele fez, 27 anos e 6 meses. E o que aconteceu com a cliente dele, que inclusive o promotor na primeira explanação, e depois ele teve que manter, colocou que ela nem estava no local, quer dizer, fez um monte de coisa a favor dele, sabe o que aconteceu? Foi condenada por 27 anos e 6 meses. Aquilo foi uma briga de ego. Bom, qual que é a lição do júri que eu tirei dali? O professor Alexandre de Moraes da Rosa, eu aprendi muita coisa com ele, mas a principal, que tanto no direito em si, mas eu peguei isso muito pro plenário de júri, né, pro tribunal do júri, porque é algo que que eu quero trabalhar, me encantei com isso. Ali não é uma praça de guerra, é um jogo. E dentro desse jogo tem peças. E essas peças fazem movimentos. Qual que é o jogo? Tem o juiz, que também será convencido, muito embora ele não possa condenar ou absolver, mas ele vai ser convencido. Tem o Ministério Público, tem o advogado
e tem os jurados. É um jogo. Ali não foi pensado que os jurados poderiam ficar perdidos, entediados. Teria que ter falado, sim, mas tinha que ter colocado de uma forma didática. Não tinha desembargador ali, tinham pessoas, pessoas do povo, pessoas, muitos dali, simples. E mesmo que fossem cultos, não são advogados, eles não vão entender o que tem de artigo 13, 15, 500, eles não vão entender. Tinha que ter sido algo um pouco mais sutil, um pouco mais didático, de falar, dar a entender para eles, excelências, eu estou tentando passar para que vossas excelências entendam o que eu quero dizer. A minha cliente, ela não estava no local, não tinha como ela fazer nada, ela não foi omissa, que na verdade a única pessoa que falou a verdade ali foi o nosso cliente, né? Para não puxando a sardinha para o lado do cliente, mas foi isso. Então qual é a lição aqui? Jamais o ego pode tomar conta, o ego pode entrar na frente. Ninguém queria saber ali se era professor, se ganhou prêmio, se o promotor ganhou prêmio, se faz parte lá de um programa de violência doméstica. Eles não querem saber. Eles gostariam muito de saber do caso, porque eles estavam ali para julgar. Eles iam colocar duas pessoas presas, né, tirar a liberdade da pessoa ou inocentar uma ou outra. Olha a situação, que situação era aquela? E eu aquilo, porque o meu filho é médico, porque eu conheço o fulano de tal, porque eu quase que virou candidato a presidente da República do jeito que colocava ali. Então, para quem quer realmente fazer júri, trabalhar com o tribunal do júri, é um jogo. Desde quando se começa a estudar o processo, é um jogo. Qual é a jogada? Qual é a próxima jogada? Que tipo de argumento eu vou usar? Que reações o Ministério Público vai ter? O que é que ele pode falar também? Quais as minhas chances de conseguir? Na hora, tudo bem, é muito dinâmico. Quem são os jurados? Ter empatia. Empatia de entender se vão entender, se não vão entender. Então a lição de hoje é essa. Jamais deixar o ego tomar conta. Ali tinha que ser como um jogo, ou vamos colocar assim como se fosse guerra, vamos dizer que isso aqui é uma guerra. Eu nunca posso descer no nível do meu adversário, do meu inimigo, descer no mesmo patamar que ele, bater nele, porque ali para mim eram as duas pessoas exatamente iguais, com egos do mesmo tamanho, em situações um oposto ao outro, mas eram exatamente iguais. Teria que ter tido outro tipo de comportamento, porque ali saíram os dois derrotados, os dois envergonhados. Um envergonhado diretamente e o outro envergonhado indiretamente, porque, na minha opinião, foi uma vergonha. Um colega de banca meu, ele achou bacana. Não, realmente, ele estava dentro da lei. Tudo que ele falou ali estava correto. Era isso mesmo, ótimo. Mas se ele estivesse falando com um monte de desembargador, a forma como ele se posicionou. Não estou, tanto que nem coloquei nome de ninguém, isto é a minha opinião. É pela minha visão que entendo um pouquinho da mente humana, dos sentimentos humanos, das reações humanas. Ali ficou um brigando com o outro e um querendo ter mais poder e mais prêmios e mais diplomas e esqueceram do principal, quem realmente importava, que eram os jurados. Espero que tenham gostado. Como sempre prometo, volto a contar novas histórias.